estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos os repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o clamassem. E clamaram o cego, e chamaram o cego, dizendo. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguiu a Jesus pelo caminho. Oremos. Pai querido, Pai de amor, a porção da tua palavra poderosa, nesta noite ela já foi lida. Eu peço ao Senhor, ó Pai, que o Senhor ministre esta palavra aos nossos corações. Ousa o teu servo nesta noite, ó Pai, poderosamente. Cubra o teu servo, ó Pai, com as tuas mãos. Cobre o teu servo, ó Pai, com as tuas mãos. E fale poderosamente aos nossos corações nesta noite, ó Pai. Que se há alguém aqui em nosso meio que ainda não fez o encontro com o Senhor Jesus, se há alguém em nosso meio que ainda não recebeu Jesus em seu coração, que esta noite seja uma noite de salvação, uma noite em que Jesus, ele vai entrar em muitos corações aqui, e que esses corações, o Espírito Santo de Deus, possa estar convencendo pessoas aqui nesta noite do pecado, da justiça e do juízo. Senhor Jesus, salva vidas aqui nesta noite. Usa o teu servo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, irmãos. Irmãos, o texto fala sobre o cego de Jericó, Bartimeu, filho de Timeu. O cego Bartimeu, irmãos, ele tinha uma capa, e essa capa, irmãos, o Estado, deu essa capa para Bartimeu, o cego Bartimeu. E ele mendigava, ele tinha essa capa o Estado, ele dava às pessoas que mendigavam. E o cego ali, Bartimeu, ele mendigava com esta capa, e todos que passavam ali, ele pedia esmola, porque ele era cego, ele não podia trabalhar. E por muitos e muitos anos, eu creio que esse cego, Bartimeu, filho de Timeu, ele pediu esmola. E chegou um momento da sua vida que ele encontrou com Jesus, com o Salvador Jesus. E neste dia aqui que o cego Bartimeu, ele fez um encontro com o Senhor Jesus, ele tinha uma grande multidão, aonde Jesus, irmãos, andava, uma grande multidão seguia Jesus. E às vezes as pessoas tinham dificuldade de achegar Jesus, porque uma grande multidão seguia Jesus. E muitos tentavam aproximar de Jesus e não podia, porque a grande multidão estava em volta de Jesus. Mas quando esse cego, ele soube que Jesus estava passando por ali, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, tenha misericórdia de mim. Aquele homem era cego, e o que ele precisava? De visão. Ele precisava de uma cura, de ver novamente. E aquela multidão estava também repreendendo aquele homem, pedindo para ele calar, para ele não continuar gritando. Mas ainda quando as pessoas estavam pedindo: cego, para de gritar, cego Bartimeu, não grite mais, não fale mais, e ele em alta voz, ele continuava gritando: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E diz o texto, irmãos, que aquele cego,
ele jogou a sua capa, ele deixou a sua capa. Talvez, irmãos, ele pensou assim: eu não vou mendigar mais a partir de hoje. Aqui está o Salvador, o Senhor, aquele que cura, aquele que salva, aquele que pode restaurar a minha visão nesta noite, e eu não vou ficar mais com esta capa a partir de hoje. Ele deixou a capa, jogou a capa em algum lugar, e ele recebeu a cura da sua visão. Nesta noite, irmão, nós queremos falar sobre coisas que nós temos que deixar, abandonar, coisas que nós temos que renunciar nesta noite. O jovem Bartimeu, ele deixou a capa. Talvez aquela capa ali, ele foi o Estado, que ofereceu aquela capa àquele jovem, e talvez aquela capa, irmãos, aprisionava ele ali naquele estado de miséria. Era um mendigo, estava ali mendigando, e ele pensou assim: aqui está aquele que vai restaurar a minha visão, e eu não vou mendigar mais, não vou ser preciso mais de usar esta capa. E ele deixou a capa, abandonou a capa e foi até Jesus. E o Senhor Jesus restaurou a visão do cego Bartimeu. Nesta noite, irmãos, queremos pregar sobre coisas que nós temos que abandonar. Igreja do Senhor Jesus, nós temos que abandonar muitas coisas, deixar muitas coisas para seguir o Mestre Jesus. A Bíblia fala que Pedro, Tiago e João, quando eles encontraram com Jesus, com o Senhor Jesus, eles deixaram as redes. Jesus disse assim para Pedro, Tiago e João: a partir de hoje, vocês não vão ser mais pescadores de peixes, e sim pescadores de homens. E eles deixaram as redes, abandonaram as redes e seguiram Jesus. Eles passaram a pescar almas, a vidas, pescar vidas para o Senhor Jesus. Talvez Pedro, Tiago e João, irmãos, eles viveram muitos anos naquela profissão de pescador. Talvez muitos anos o sustento deles era pescar, viver da pescaria. Mas quando Jesus chamou Pedro, Tiago e João: segue-me, eles deixaram as redes e seguiram Jesus. E quando nós deixamos, irmãos, coisas aqui deste mundo e seguimos a Jesus, nós somos bem-aventurados. Pedro, irmãos, ele foi usado por Deus. Em Atos capítulo 2, versículo 41, quando Pedro pregou o Evangelho, quase 3.000 almas se converteram ao Evangelho. A Bíblia fala sobre outros homens também que deixaram. Pedro deixou as redes, o cego Bartimeu deixou a capa. Abraão, irmãos, em Gênesis capítulo 12, Abraão, ele deixou a sua terra. O Senhor Deus disse assim a Abraão: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, e você vai à terra que eu te mostrarei, a terra prometida. E Abraão, ele deixou, irmãos, a terra de Uz dos caldeus, a Caldeia, a terra, irmãos, que era uma terra, os teólogos dizem, os estudiosos, era uma terra onde os homens adoravam outros deuses, e o Senhor Deus, ele estava fazendo promessa com Abraão: Abraão, deixa essa terra idólatra, deixa essa terra, e Abraão, eu vou te mostrar, e eu vou te dar uma terra, a terra que eu estou te prometendo, a sua geração vai morar nela. E a geração de Jacó, os filhos de Jacó, as 12 tribos de Israel, eles possuíram essa terra prometida que Deus tinha jurado a Abraão, Isaque e Jacó. Irmãos, e quando o Senhor Deus chamou Abraão, irmãos, Abraão, ele não pensou duas vezes. Ele deixou seus parentes, talvez ali tinha irmãos, e tinha irmãos ali de Abraão, talvez primos, mas ele levou um sobrinho, levou Ló com ele. E o Ló foi um homem problemático, Teve um momento que Abraão falou assim: Ló, não dá mais para os meus servos andar com seus servos, e nós vamos aqui, Ló, agora eu vou para um lado, você para o outro. E Ló, ele escolheu as campinas, e Abraão escolheu outra terra. E Ló escolheu, irmãos, viver ali
em Sodoma e Gomorra. Olha o lugar que Ló escolheu. Abraão escolheu o lugar que Deus, escolheu para Abraão. Abraão era o pai da fé. Tudo que Deus mandava ele fazer, ele fazia. Então, irmãos, Deus mandou Abraão, sai daí, ele saiu. Ele deixou tudo por amor ao Evangelho. E nesta noite, irmãos, Deus ele quer que nós venhamos deixar algumas coisas. O Senhor Jesus ele disse assim: se alguém quiser vir após mim, nega a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser vir após mim, Deus ele manda o homem negar a si mesmo. O homem que quer seguir Jesus, ele precisa de deixar algumas coisas, abandonar algumas coisas. E nesta noite queremos falar das coisas que o homem que segue Jesus precisa abandonar. O cego de Jericó, ele deixou a capa. Talvez aquela capa aprisionava ele. Ele estava mendigando porque aquela capa fazia ele mendigar. E ele falou assim: não, hoje eu vou ser liberto, hoje eu vou abandonar o pecado, hoje eu vou deixar tudo que me impede de servir a Jesus. Ele pegou a capa e jogou a capa fora e foi curado, o cego Bartimeu. E a partir daquele momento eu creio que ele seguiu a Jesus. A partir daquele momento ele fez um encontro com o Senhor Jesus. E nesta noite, irmãos, eu quero falar sobre algumas coisas que nós precisamos de deixar de abandonar. Nós que já somos crentes, nós já abandonamos, e a cada dia nós estamos renunciando tantas coisas, negando a nós mesmos. Nós estamos deixando de praticar tantas coisas a cada dia, porque nós somos de Jesus, e o homem de Deus ele não pode praticar aquilo que o mundo quer que nós venhamos fazer, que nós venhamos praticar. O Deus não quer que nós venhamos, irmãos, ser escravos do pecado, mas o Senhor Deus, Ele quer que nós venhamos, irmãos, servir a Ele em espírito e em verdade. E talvez há alguém aqui nesta noite que precisa nessa noite, deixar algumas coisas e seguir Jesus. E o tema da mensagem desta noite, a igreja, nós precisamos de deixar tudo e seguir a Jesus. Os 12 discípulos, irmãos, quando Jesus chamou todos os 12, eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Lucas era um médico. Talvez Lucas ele era um médico, o bambambam da sua época, o melhor médico da sua época, no século I da era cristã. Talvez Lucas ali, irmãos, ele tinha muito pacientes, talvez centenas de pacientes procuravam Lucas, e Lucas era um dos melhores médicos, mas ele deixou o consultório. Quando Jesus disse: Lucas, segue-me, ele deixou o seu consultório. Talvez ele fechou o seu consultório e nunca mais voltou nele e seguiu a Jesus. Mateus, irmãos, ele era um funcionário público, ele trabalhava na alfândega. E Mateus, irmãos, quando o Senhor Jesus chamou Mateus, ele falou assim: eu entrego o meu emprego, meu emprego eu entreguei, eu não quero mais trabalhar nesse emprego, e vou seguir a Jesus. Pedro, Tiago e João, acabamos de dizer, eles deixaram as redes, e os demais discípulos de Jesus, eles deixaram tudo, para seguir a Jesus, deixaram tudo. E nesta noite, irmãos, nós temos que deixar muitas coisas aqui deste mundo para seguir a Jesus. Se você, meu irmão, ainda não é um servo do Senhor, você precisa de deixar o pecado para servir a Jesus. Irmãos, o pecado ele está aprisionando a humanidade desde o início deste mundo. O mundo ele completou 6.000 anos, 4.000 anos antes de Cristo e 2.000 anos depois de Cristo, 2022 anos depois de Cristo, 6.000 anos. E esse mundo, irmãos, desde o início, o Senhor Deus ele fez o jardim do Éden, e lá no jardim do Éden ele colocou quem? Adão e Eva. Adão e Eva, vocês vão viver aqui, existe uma árvore, a árvore da ciência do bem e do mal, vocês não podem comer desse fruto da árvore da ciência. E Deus fez tudo. Deus fez Adão, e da costela de Adão ele fez aquela mulher linda, Eva, que a Bíblia diz que era uma mulher linda,
Adão também era um homem lindo, e Deus fez aquele casal, e aquele casal era para povoar a terra, para crescer e multiplicar. E a mulher, irmãos, até então ela não teria dores na hora de dar a luz ao filho. O homem não precisava de trabalhar, porque Deus tinha dado tudo do bom e do melhor para o homem. Tinha frutas, tinha todo tipo de comida no jardim do Éden, e os animais também já existiam no jardim do Éden. Deus tinha feito tudo do bom e do melhor para o homem. O homem não precisava de trabalhar. Hoje o homem trabalha tanto, né, Dico? Trabalha muito, né, o homem. Irmãos, e naquela época o homem não precisava de trabalhar. Aí o que é que o Senhor Deus fez? O Senhor Deus, por causa do pecado, a serpente, o diabo entrou na serpente. Ele entrou na serpente, o diabo, Lúcifer, e Lúcifer na serpente. A serpente seduziu Eva. Eva, come desse fruto, esse fruto da ciência do bem e do mal, você tem que comer. E Eva comeu e deu também ao seu esposo Adão. E depois, irmãos, em que eles desobedeceram a Deus, o que o Senhor Deus fez? Eva, com dores agora você dará à luz a seu filho, com dores, por causa do pecado. Adão, do suor do seu corpo você comerás o seu pão. E a serpente vai nascer da semente da mulher, que é Jesus. No livro de Gênesis, o Senhor Deus estava dizendo que o Senhor Jesus nasceria da semente da mulher. E Maria, a Virgem Maria, foi escolhida para ser a mãe do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus nasceu dela para destruir a serpente. E o Senhor Jesus destruiu a serpente lá na cruz do Calvário, quando Ele morreu e ressuscitou, e morreu pelos nossos pecados lá no Calvário. O Senhor Jesus nos deu a vitória. Hoje nós somos salvos, porque Jesus morreu e ressuscitou, e Ele pagou o alto preço pelas nossas vidas na cruz do Calvário. Jesus pagou um alto preço, e hoje nós temos vida e vida em abundância, porque Ele morreu e ressuscitou. E o Senhor Jesus, Ele disse assim: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Todo homem que aceitar Jesus, o Senhor Jesus disse assim: aquele que vem a mim, aquele que me aceitar, tem a vida eterna. Crer no Senhor Jesus, João capítulo 3, versículo 18, está escrito: será salvo. Mas quem não crê já está condenado, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. E os homens estão amando mais as trevas. A humanidade, irmãos, está amando o pecado, e não a Deus. Irmãos, e quando o Senhor Deus, Ele colocou Adão e Eva no jardim, não era para eles pecar, mas eles pecaram e foram expulsos ali do jardim do Éden. E o Senhor Deus, depois em que Adão pecou, o Senhor Deus, Ele teve que o seu filho Jesus deixar a sua glória no céu e descer aqui nessa terra e morrer numa cruz para nos dar o direito de vida eterna. Olha o que o pecado fez com a humanidade. Jesus, o Cordeiro de Deus, teve que deixar a sua glória e descer aqui na terra e morrer numa cruz para nos redimir, nos resgatar dos nossos pecados. Irmãos, e a primeira coisa que o homem precisa de deixar é o pecado. O pecado o homem tem que abandonar. O pecado, irmãos, ele escraviza o homem. Há muitos homens, irmãos, que estão no pecado, estão morrendo no pecado, sem salvação, sem Jesus. E a Bíblia diz que não entra no céu, o pecado não entra no céu. O pecador que se arrependeu, pecadores arrependidos entram no céu, mas o pecador que não se arrepende não entra no céu. O pecado não entra no céu. A Bíblia diz que não entrarão no reino dos céus os beberrões, não entrarão no reino dos céus os mentirosos, não entrarão os idólatras, não entrarão os homicidas no reino do céu, não entrarão os ladrões no reino do céu, não entrarão os feiticeiros no reino do céu. No céu não entrará pecado, mas no céu entrará aquele homem que foi lavado e remido pelo sangue de Cristo Jesus. O cego de Jericó, ele abandonou a capa.
A capa que ela simboliza o pecado. Nós temos que abandonar o pecado, nós temos que deixar o pecado. O homem precisa ser liberto dos vícios, das drogas. O homem ele tem que ser liberto das drogas, abandonar as drogas, os vícios, abandonar, irmãos, tudo que é pecado. O homem ele tem que deixar. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. O que é negar a nós mesmos? Às vezes alguém te oferece, ainda mais um novo convertido, irmão Giovanni. O novo convertido, quando ele se converte hoje, irmão Ilquias, as pessoas fazem assim. É o diabo na vida daquele seu amigo, falando assim: vamos tomar uma cerveja junto, vamos fumar um cigarro junto. É o diabo. O diabo ele usa pessoas para te levar de volta para o mundo, para te levar novamente para o mundo. O diabo ele faz isso. Irmãos, quando eu estava no tiro de guerra com 18 anos, eu me converti aos 9 anos de idade. Eu nunca coloquei na minha boca uma cachaça, nunca coloquei um cigarro Hollywood, Belmonte, esse tipo de cigarro na minha boca. Mas lá no tiro de guerra, os colegas meus, eles faziam assim: vamos fazer isso, coisas que é pecado. Eu falava: não, eu sou de Jesus. Aí alguns colegas falaram: não, vamos fazer isso. Eu sou de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Quem nos comprou, Ele nos comprou por um alto e bom preço. Jesus de Nazaré, Ele morreu pelas nossas vidas na cruz, Ele pagou um alto e bom preço, e nós não podemos abandonar Jesus, deixar Jesus. Nós temos que deixar este mundo de pecado, nós temos que negar a nós mesmos, irmãos. E o Senhor Deus, Ele quer que nós venhamos deixar tantas coisas, más companhias. Você tem que deixar, irmãos. As más companhias corrompem os bons costumes. E há muitas más companhias que vão te dizer assim: Giovanni, vamos em tal lugar. O Giovanni fala: não, eu sou de Cristo, rapaz, eu sou um servo do Senhor. As más companhias vai chegar para mim: pastor Silvio, vamos fazer isso. Fala: rapaz, eu sou um homem de Deus, eu não posso fazer isso, porque eu sou de Jesus. E as más companhias querem te levar, sabe para onde? Te levar para o caminho largo, te levar para as trevas. As más companhias querem te levar para o pecado. Mas, irmãos, negue este mundo, deixe o pecado, abandone o pecado. Jesus, Ele pagou um alto e bom preço por você, morte na cruz do Calvário. Ele morreu na cruz do Calvário porque Ele amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando alguém te convidar para coisas erradas, diga não. Não para as drogas, não para os vícios, não para a prostituição, não para o pecado, não para a mentira, não para as más companhias. Diga sim para Jesus. Para Jesus nós temos que seguir a Ele, servir a Ele. Irmãos, quando os discípulos do Senhor Jesus, eles deixaram tudo e seguiram a Jesus, em Lucas capítulo 18, no final do versículo 28, 29 e 30, peço que a Lorena coloque Lucas capítulo 18, versículo 28, 29 e 30, os discípulos disseram assim para Jesus, o texto fala sobre o jovem rico: Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos, o que nós vamos ganhar em troca? Jesus disse: aquele que tem deixado pai, mães, irmãos, casa, tudo, aqui na terra, vocês vão receber 100 vezes mais, aqui na terra. E na idade vindoura, no reino dos céus, vocês vão receber a vida eterna, lá no céu. E disse Pedro: eis que nós deixamos tudo e te seguimos, Senhor. Versículo 29. E ele lhes disse, Jesus disse para Pedro: na verdade vos digo, Pedro, que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, que não haja de receber neste mundo mais, que não haja de receber muito mais neste mundo, e na idade vindoura, a vida eterna. Sabe o que é idade vindoura? É no reino dos céus. Idade vindoura é os céus. Nós vamos receber a vida eterna nos céus. Vale a pena, irmãos, nós que somos cristãos. Às vezes você tem que deixar, irmãos, terra. Abraão deixou a sua terra, a sua parentela.
e ele foi para a terra prometida, deixou a terra de Uz dos caldeus. Pedro deixou as redes. Cego de Jericó deixou a sua capa. Aquela capa, irmãos, talvez estava aprisionando ele no pecado, mas ele disse: hoje eu quero ser liberto, eu quero ser curado nesta noite. O cego de Jericó, e ele disse: eu quero ser curado hoje, neste dia, e além de ser curado, eu quero também receber Jesus em meu coração. E o cego Jericó, ali ele foi curado às suas vistas. E eu creio também que o cego de Jericó recebeu Jesus em seu coração. Nesta noite o Senhor Jesus, ele quer te dar a vida eterna. Vida eterna só o Senhor Jesus, ele pode te dar. Você nesta noite precisa deixar. Às vezes nós precisamos deixar tanta coisa. Às vezes nós achamos que somos alguma coisa e nós não somos nada. O próprio pai da fé, Abraão, disse que ele era pó e cinza. E nós não somos nada, irmão. Nós temos que deixar de ser egoísta. Temos que deixar de achar que nós somos alguma coisa, porque nós não somos nada. Nós somos pó e cinza. Nós necessitamos das misericórdias de Deus, da graça de Deus sobre as nossas vidas. Todos os dias nós necessitamos das misericórdias de Deus. E a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. E nessa noite talvez você precise deixar alguma coisa. Pastor, eu preciso deixar, pastor. Eu preciso deixar, pastor, isso, pastor. Deixa nesta noite os vícios. Deixa nesta noite, irmãos, algo que está te aprisionando, algo que está fazendo você sofrer nesta noite. Abandone. Cego de Jericó deixou a capa. Pedro deixou as redes. Abraão deixou a sua terra. E todos nós que estamos aqui nesta noite, que já nos convertemos, nós deixamos o pecado um dia. Eu deixei o pecado. Os irmãos abandonaram o pecado, se converteram e se arrependeram dos seus pecados e seguiram Jesus, e tomaram a decisão em seguir Jesus. E nesta noite, você que veio aqui nesta noite, deixe aquilo que te aprisiona neste mundo. Talvez alguma coisa está te aprisionando. Eu não sei o que, você sabe, você e Deus. E eu não preciso saber o que está te aprisionando. Pastor, tem algo me aprisionando neste mundo, é muito forte, pastor, mas não é mais forte do que o meu Deus. Não é mais forte do que Deus, não. O Senhor Deus, ele pode te libertar nesta noite. Ele pode te libertar, porque todo o poder foi dado a Ele nos céus e também na terra. Pastor, mas é muito forte, pastor, o que está me aprisionando. Mas Deus pode te libertar nesta noite, porque todo o poder foi dado a Ele, todo o poder pertence ao Senhor, e nessa noite Ele pode te libertar. João capítulo 8, versículo 32, está escrito: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 36, se pois o Filho do Homem, Jesus, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu peço que toda a igreja esteja orando nesta noite. Curva a sua cabeça, igreja, ore. Eu quero nesta noite fazer um apelo ao seu coração, meu irmão. Eu quero fazer um apelo ao coração de você, visitante que veio aqui nesta noite.